Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Vamos lá para mais uma aula. Continuando, produtos notáveis, tá? Então, hoje nós veremos o quadrado da diferença de dois termos. O quadrado da diferença de dois termos. Então, o quadrado da diferença de dois termos. Você tem dois termos, A menos B, e o quadrado dessa diferença. Então, a diferença desses dois termos está aqui, agora você vai pegar o quadrado, ou seja, levar ao quadrado. Isto é a mesma coisa que A menos B vezes A menos B, certo? Então, o que nós podemos ter aqui? Eu posso ter... Agora, eu vou fazer uma distributividade. Este vezes esse, este vezes este, certo? Então, a gente conclui que A vezes A positivo, vezes A positivo, um sinalzinho de igual, A vezes menos B. Como ele é positivo, sinal aqui, ó, esse A, ele tem um mais aqui. Eu não preciso mostrar, mas tem um mais aqui. Então, esse A fica aqui, positivo, vezes menos B. Agora eu vou distribuir o menos B. Então, você vai distribuir esse vezes esse vezes esse. Menos B vezes A, menos B vezes menos B. Menos B vezes A, menos B vezes menos B. Certo? Então, tendo isto, agora a gente só vai fazer o quê? As multiplicações dos monômios. Então, A vezes A tem umzinho aqui. Então, fica 1 com 1, 2. Mesma base, conserva a base, são os expoentes. Então, A ao quadrado. Certo? A ao quadrado. Próximo, você tem A positivo, A negativo. Então, menos AB, certo? Próximo, B vezes A, é a mesma coisa que AB, esse é positivo, então, com negativo, menos. Menos com menos dá mais, B vezes B, B ao quadrado. Agora eu tenho esses dois termos semelhantes aqui, ó. Tá vendo que possuem a mesma parte literal? Então, copio o que não é semelhante. E aqui eu vou fazer o quê? Vou copiar a parte literal, que é igual, né? Ou seja, eu conservo ela e faço. Aqui é 1, aqui é 1. Devo 1, devo 1, devo 2 mais B quadrado. Certo? Então, o produto notável, a gente tem ele aqui. Então, o quadrado da diferença de dois termos, você tem como resultado isto. Certo? Bora fazer exemplo. Exemplo A. A menos 7 elevado ao quadrado. Certo? Então, é só seguir isso daqui, ó. Primeiro menos segundo ao quadrado. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o segundo ao quadrado. Então, o quadrado do primeiro, que é o A, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, A vezes 7. Eu ignoro esse sinal de menos, tá? Porque o que eu estou passando aqui, na verdade, foi uma fórmula. Isso se torna isso. Então, olhem aqui, ó. Aqui eu tenho menos B. Aqui o B está positivo, tá? Então, eu esqueço do sinal do meio e olho, primeiro, segundo. O primeiro é o A, o segundo é o B. Esse sinal de menos, ele aparece apenas no meio, que é o que está aqui. Mas, sempre mais, os grandes erros para produtos notáveis, gente, é a troca do sinal aqui. É só aqui que é menos. Aqui sempre será mais. O quadrado do segundo. Então, o primeiro é A, o segundo é 7. O primeiro é A, o segundo é 7. Não é menos 7, é 7. Então, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado de 7. Certo? Então,
fica a ao quadrado, 2 vezes 7, 14, menos 14a mais 49. Então, vamos voltar aqui, ó. Aqui está menos b, aqui só está b só. O sinal de menos ele não aparece aqui. Porque toda essa... Para você ter chegado aqui, neste ponto, significa que você fez todo esse processo aqui. Eu preciso fazer isso aqui sempre? Não, eu só aplicar a fórmula que está aqui, certo? O quadrado primeiro menos sempre 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Continuando. Exemplo B. 5 menos 3b elevado ao quadrado. Isso é igual ao quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ok? Então, vai ficar como? 5 ao quadrado. Então, vou colocar o sinalzinho de igual. 25. Menos 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Mais, aqui ó, sinal de vezes. O 2, ele se distribui como expoente. Então, fica 3 ao quadrado, 9. B, aqui é 1, certo? 1 vezes 2. Então, o coeficiente eu faço a potência, 3 ao quadrado, 3 vezes 3. E B, eu faço o quê? Eu aplico a propriedade de potência, que é expoente vezes o expoente de fora. Então, 1 vezes 2, 2. Então, fica b elevado a 2. Certo? Então, continuando. Exemplo C. O exemplo C, ele já é um pouco mais elaborado. Então, mas não difícil. Ele é só um pouco mais elaborado só. Vocês vão ver que não vai surgir nada. Então, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, certo? Primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. X ao cubo ao quadrado. Então, aqui dá 9. Menos 2 vezes 3, 6x ao cubo. Mais potência de potência, multiplica os expoentes. Então, fica x elevado a 6. Certo? Então, por enquanto, está sossegado, tá? De boa. Então, continuando. Outra coisa que você pode pensar aqui, ó. 3b vezes 3b. 3 vezes 3, 9. b vezes b, b quadrado. X ao cubo vezes x ao cubo, você vai somar o 3 com 3, que dá 6. Ok? Então, de qualquer forma, você sempre chega nas propriedades que a gente já estudou. Vamos agora para outros exemplos. Exemplo D. X, a terça parte de x sobre 3, menos 4 elevado ao quadrado. Então, você vai fazer a mesma coisa. O quadrado do primeiro, então, x sobre 3 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, x sobre 3 vezes 4, certo? Mais o quadrado do segundo, 4 ao quadrado. Certo? Ok, facinho, né? Fração, você tem que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então, você vai ter x ao quadrado, que é 1, né? 1 vezes 2, 2. 3 ao quadrado não é letra, é número. Então, você eleva 3 vezes 3, 9. Aqui a conta fácil, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse 2 pode circular e multiplicar com 4. Então, fica menos 8x sobre 3. 4 ao quadrado, mais 16. Certo? Fácil. Próximo exemplo, exemplo E, certo? Vamos deixando mais difícil. Então, o quadrado do primeiro, então aqui você tem 2 ao quadrado menos 2 vezes, sempre menos 2 vezes, o primeiro pelo segundo. O primeiro é 2, o segundo é 4x ao cubo sobre 5. 4x ao cubo sobre 5, que separa o primeiro e o segundo é o sinal de menos, gente. De um lado você tem o primeiro, do outro lado você tem o segundo, certo? Mais o quadrado do segundo. Então, 4x ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Certo? Ok. Feito isso, agora é só você pegar e aplicar as propriedades. 2 ao quadrado
4, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. 16x² sobre 5. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção é, caso dê aqui, para você simplificar aqui com o de baixo, você pode, tá, gente? Porque aqui, lembra que multiplicações entre frações, eu posso simplificar entre elas em diagonal. Então, aqui eu posso ter isso aqui, ó. Se aparecer um número aqui, eu posso simplificar com o de cima. Se aparecer um número aqui, eu posso simplificar com o de baixo, tá? Porque aqui eu tenho multiplicações. Isso aqui é um mundo fechado. Eles podem se simplificar, um de cima com um de baixo. Mesma coisa aqui, ó. Se esse 3 fosse 8, eu poderia simplificar esse 8 com 4, tá? Então, continuando. Agora vamos resolver isso aqui. Mais, aqui, ó, número, vai elevar ao quadrado. 4 ao quadrado, 16 sobre 25, x² elevado ao quadrado. A gente já cansou de fazer. 3 vezes 2, x elevado a 6. O resultado de um produto notável, gente, quando você vai resolver um produto notável, o bom de você saber o processo, quer dizer, o quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado, é que no final, essa conta ele já te dá a resolução final. Você não tem que simplificar mais. Não existe fatores semelhantes aqui. Eu não tenho partes literais iguais aqui. x⁶ é diferente de x². E x² é diferente de x elevado a zero, que é o que não está aparecendo aqui. Certo? Esta aula ela é curta. Eu vou terminar por aqui porque vocês vão ter que assistir essa aula novamente. Eu quero e necessito que vocês assistam essa aula novamente. Tá? Então, para você que já assistiu essa aula já 2 vezes, um tchau. Quem assistiu 3, 4, 5, maravilha. Ok? Porque ela é importante. Lembra, qual é a diferença desse produto notável aqui para este daqui? A mais B ao quadrado. A diferença é A ao quadrado mais 2AB mais B quadrado. A diferença desse produto notável para este produto notável é só esse sinal de mais aqui. Certo? Quando aqui é mais, aqui é mais. Quando aqui é menos, aqui é menos. Certo? Esse sinal não muda. Então, até a próxima aula, que será o último produto notável. Tchau!